Sabe, essa semana eu tava platinando o Hades 2. O que não foi bem uma platina, já que eu peguei as conquistas no Steam, mas vocês me entenderam. E enquanto eu fazia isso, eu pensei que existe um certo caminho até a platina. Você começa simplesmente jogando a história e com isso já pega algumas conquistas mais básicas. Depois disso, a maioria das pessoas simplesmente zera o jogo e nunca mais toca nele. Porém, vão ter algumas que vão sentir algo a mais. Elas gostaram muito do que elas acabaram de jogar e então vem uma sementinha de curiosidade. Elas pegam, abrem a lista de troféus e olham como que você conquista cada um deles. E ao ver requisitos muito difíceis, como zerar o jogo na maior dificuldade, ou muito trabalhosos, como pegar todos os coletáveis, muitos vão desistir nesse passo, mesmo que tenham gostado do jogo. Mas uma pequena porcentagem dos jogadores vai ver essa lista e pensar: dá pra fazer tudo isso. Eu quero pegar essa platina. Hades 2 foi exatamente desse jeito pra mim. Olá, meu nome é Zagreu e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive enquanto buscava a minha mais recente platina. Para começar, a gente tem que responder uma pergunta básica: por que as pessoas platinam jogos? Sendo que o processo de pegar todos os troféus pode ser trabalhoso, demorado e às vezes até mesmo chato. A resposta mais simples é dizer que a gente faz isso pelo simples prazer de ver a notificação do troféu aparecendo. Aquela notificação especial, rara, e que a maioria de nós vai ver poucas vezes na vida. Só isso já garante uma sensação de conquista, de dever cumprido. Já dá uma dopamina. Mas dá para pensar um pouco além. Platinas são para poucos. A esmagadora maioria tem uma taxa de obtenção de menos de 10%. Muitas são ainda mais baixas. Por isso, também podemos dizer que conseguir uma platina faz a gente se sentir especial. De certa forma, faz a gente se sentir entre os fãs mais dedicados daquele jogo. E esse pra mim vai ser o ponto-chave. Em geral, a gente só cogita platinar um jogo quando a gente gosta muito dele. Quando queremos conhecer cada cantinho daquele mundo e fazer tudo o que é possível. Platinar é uma forma de expressar o nosso amor por aquele game. E sabendo a motivação por trás, podemos falar sobre como é a jornada em si. A experiência que você vai ter enquanto busca pelo tão sonhado troféu final vai variar muito de acordo com os troféus menores que você vai ter que pegar pelo caminho. Eles podem te mandar fazer diversas coisas, e alguns jogos são criativos e colocam troféus interessantes, que recompensam o jogador que busca por eles. Outros jogos são preguiçosos e colocam troféus pouco criativos, que mandam o player fazer tarefas totalmente entediantes. Jogos com platinas desse tipo são os que, depois que você termina, você nunca mais quer jogar de novo. E eu já quero começar pelo ouro e falar do melhor tipo de troféu, aquele que torna uma platina divertida. São os troféus que obrigam o jogador a fazer algo que ele normalmente não faria, que apresentam novas formas de curtir o game. A série de jogos que é mestre nesse tipo de troféu é Resident Evil. No remake do 4, por exemplo, tem uma conquista de zerar o jogo sem falar com o mercador. Isso significa que não dá para usar nenhuma arma além das que você encontra pelo mapa, não dá para aumentar o inventário e também não tem como fazer upgrade nas suas armas. Isso muda completamente a forma que você interage com o game, aumentando a dificuldade e te fazendo bolar novas estratégias. Se não fosse por esse troféu, nenhuma pessoa normal jamais ia jogar desse jeito. E é por isso que ela é tão legal. Outros exemplos são a conquista também do R4 de zerar só com a pistola, ou a conquista do Hades 2 de completar uma run com todos os seus equipamentos escolhidos aleatoriamente. Já um tipo de troféu que varia muito, tem vezes que é legal de fazer e tem outras que é um saco, são os de pegar coletáveis. Tem jogos em que fazer isso é um inferno. Isso pode acontecer por dois motivos. Ou tem um número exagerado de coletáveis num mapa muito grande, e isso é o que faz com que as platinas dos jogos da Ubisoft sempre sejam um porre, ou então são coletáveis simplesmente chatos. São só arquivos de texto ou objetos que ficam no seu inventário e não servem para nada. Não te dão recompensa nenhuma por ter pegado eles. Esse é o pior tipo de troféu e geralmente é o que deixamos por último quando estamos platinando. Mas a coisa muda quando a busca pelos coletáveis é recompensadora. Quando a gente tem um motivo para ir atrás desses itens. Isso pode acontecer quando a história de um game é muito boa, e aí a gente fica curioso, querendo ir atrás de cada documento por vontade própria para saber mais daquele mundo. Ou pode ser como em Silk Song,
onde os coletáveis são máscaras que aumentam a vida, carretéis que aumentam a seda ou pulgas perdidas pelo mapa, que sempre que encontramos um certo número, ganhamos uma recompensa do chefe delas, além de avançar na quest da sua tribo. Coletáveis assim, que presenteiam o jogador pelo esforço de encontrá-los, são divertidos e muitas vezes a gente nem precisa de uma conquista para ir atrás deles. O último tipo de troféu que eu quero comentar são os que dependem de RNG para serem obtidos. Esse aqui é só um saco mesmo, porque você não tem nenhum controle sobre como conseguir eles. Eles são muito comuns em jogos roguelike ou com elementos de geração procedural. Para exemplificar, a Hades 2 tem uma conquista chamada Luta Justa. Para consegui-la, você precisa ganhar 1000 moedas em competições contra a personagem Nemesis. O problema é que as chances dela aparecer são completamente aleatórias e relativamente baixas. Pode acontecer de você passar horas de jogatina sem se encontrar com ela. Não só isso, quando ela finalmente aparece, nem sempre ela vai querer competir. E quando ela quer competir, nem sempre ela te dá ouro quando você vence. A recompensa pode ser outra. Deu para entender o tamanho do problema? É RNG em cima de mais RNG em cima de mais RNG. Por causa disso, não dá para saber quando você vai pegar a bendita conquista. Eu consegui com 70 horas de jogo, mas eu vi relatos na internet de gente com 100 horas que ainda não tinha conseguido. E esse tipo de troféu ele pode ficar muito frustrante de se obter, principalmente quando ele for o último faltando para pegar a tão desejada platina. A forma como o jogo equilibra cada um desses tipos de troféus é o que vai fazer a diferença entre você platinar ele e pensar: nossa, que jogo incrível, eu fico feliz pelo tempo que eu passei buscando cada uma das conquistas. Ou você terminar a platina, desinstalar o game e pensar: isso foi chato pra caralho, eu já joguei esse jogo o suficiente pra minha vida inteira. E tendo isso em mente, eu recomendo muito que vocês busquem platinar os seus jogos favoritos, caso ainda não tenham tentado. É uma forma de se conectar mais a fundo com aquele universo, de conhecer cada cantinho, explorar possibilidades novas e, acima de tudo, proclamar o seu amor por aquela obra. É uma experiência única, que embora possa ser estranha e até um pouco frustrante às vezes, vale muito a pena no final. Não pela notificação efêmera ou pelo troféu que fica na sua galeria, mas pela jornada em si. E o que eu queria compartilhar com vocês por hoje acaba aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se esse foi o caso, considere deixar um like, se inscrever no canal para ajudar no crescimento. E muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.